E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vou fazer uma entradinha aqui, enquanto estou aqui dando boas-vindas. Você que é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sininho de notificações, já vai deixando aquele like. Aqui nós aprendemos análise gráfica. Aqui nós procuramos compreender e entender toda a dinâmica do preço de forma clara, objetiva, simples. Eu vou fazer mais duas entradas de taxa aqui, ó, porque ele vai manter esse movimento de queda. O gráfico está bem volátil hoje, segunda-feira, né? O mercado abriu ontem à noite, domingão à noite. Eu estou vendo assim o mercado bem agitado mesmo. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que financeiramente parece que o mundo está acordando, né? Janeiro realmente está chegando. O lado ruim em binárias é que as regiões elas não ficam tão definidas, tão claras, tão objetivas. Tá lá, ó. Quem sabe vai lá e faz. Cadu, qual foi a sua entrada? A minha entrada foi simples, né? Região de topo, região de correção, o gráfico faz contexto, padrão de candle em entrada, deixando para mim aqui a movimentação clara de entrada. Eu fui lá e fiz a minha entrada. As regiões de suporte e resistência são as regiões mais lucrativas do gráfico. Então todas as... olha depois a explosão que ele fez, por isso que eu estou falando da volatilidade. Regiões como essa são altamente lucrativas. Agora, o que a gente tem que se atentar a esse gráfico, por exemplo agora, por que eu entrei com duas taxas? Porque o movimento da correção está tão claro aqui, está tão claro, que eu não poderia deixar de aproveitar a entrada. Olha o movimento que o gráfico faz. O movimento do gráfico ele já trabalha um canal abaixo. Então se você aprender a trabalhar os canais no gráfico, você vai entender a movimentação do gráfico. Olha como que está trabalhando o canal. Preço trabalha abaixo desse canal de resistência. Depois, se ele rompe esse canal de resistência, ele começa a trabalhar acima desse suporte, abaixo dessa resistência. Mas ele trabalha em canais. Então, quando você aprende a ver suporte e resistência desta forma, onde você consegue entender o trabalho gráfico, mesmo com essa volatilidade, mesmo com o gráfico sendo um gráfico chato, com muito pavio, você começa a rastrear os movimentos, a entender cada detalhe do movimento, vai ficando tudo mais claro, porque você vai encaixando o contexto nas regiões, juntamente com a tendência, padrão de vela, com aquele gatilho de entrada, se o volume assim permitir, né? E aí você vai clareando. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguns alunos e eles falando, professor, como parece que a mente da gente clareia quando a gente começa a caminhar nos gráficos e a entender cada movimento. Sim, as coisas vão ficando muito mais simples conforme você se aprofunda no mercado. Inclusive, eu deixo aqui esses padrões, né? Essas padrões de entrada ou padrão de vela, como você queira, um e-book de 36 páginas, onde eu deixo os 16 principais padrões de vela ou padrão de vela que eu utilizo. Você que é novo no canal, que está chegando agora, você pode acessar o meu canal do Telegram, que está no ícone do banner do canal ou no link abaixo aí da aula. É o canal do Treinamento Hunter. Você vai entrar, vai ter mensagem fixada aqui, ó. Você já vai ver até a fotinha do e-book aqui, vai clicar, vai ter dois links para download, tá? Aqui no Instagram, aliás no Telegram, eu deixo aqui resultados dos alunos, o link das aulas do YouTube. Então se você ficar fazendo parte aqui deste canal, você vai entender um pouco como funciona a mente dos alunos, né? Como é que eles estão nessa caminhada. Por exemplo, agora, logo de manhã, ó, 8-2, era para ser 10-0, mas fui afobado, levei 2 lotes de bobeira. Se estivesse com a mão de Souza, já teria dobrado a meta. E aí os alunos vão relatando, né? O seu dia a dia. Olha, alunos trabalhando no OTC, né? Esse fim de semana, muitos alunos trabalharam no OTC, ó, 2-0, depois mais duas taxas, ó, 3-0, trabalhando tranquilamente, sabendo o que está fazendo. Mais um aluno, ó, 3-0, entradinhas rápidas. Outro aluno, ó, fazendo um 2-1, né, no seu gerenciamento, com lucro de mais de R$100. Isso aqui é qualidade, ó. Rômulo aqui.
Então, Rômulo, aluno novo, está dizendo, ó, estou melhorando um pouco a pouco, professor, obrigado demais. Só de fazer o 2 a 1, ó, em OTC, mais de R$100 de lucro. É isso que a gente precisa, qualidade nos trades, sabendo estar fazendo. Outro aluno aqui, ó, mandando sua sequência, que coisa linda, ó. Seguindo a risco o treinamento Hunter. Eu acredito que devido à riqueza dos conteúdos, o curso acaba saindo de graça. Fica com Deus, professor. Ó, o treinamento Hunter é o melhor curso que já comprei em toda a minha vida. Isso aqui é o depoimento do aluno, não sou eu que estou falando. Então tá aí, eu gosto de relatar o que os alunos trazem para você entender a dinâmica do conteúdo e a profissionalidade do que você vai estudar. Ó, estudando muito, me dedicando cada vez mais, e dá uma olhada, ó. Os resultados vêm, né? Então aqui, ó, link da aula do YouTube, ó, o aluno mandando 5 a 1. E isso aqui, ó, esses resultados, pessoal, esses resultados aqui foi desse fim de semana, ou de OTC. Então a maioria aqui trabalhou OTC, ó. Professor, olha o que eu fiz, o senhor está fazendo comigo, melhorando a cada dia de R$500, saquei R$500 e com 60 fiz mais 111. Em 2 sessões. Obrigado, Cadu, grande abraço. Então, se você teme OTC, você vê os alunos trabalhando no fim de semana assim, desse jeito, imagina o mercado aberto, né? Então, se você quiser aprender, o treinamento está aberto, é só se inscrever, entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Os links estão aí abaixo da aula, do vídeo. Também, se você quiser tirar uma dúvida sobre isso, você pode mandar mensagem para mim no direct do meu Instagram, tá? O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Você também tem um link aqui com o meu WhatsApp, tá? Na bio. Além do link no WhatsApp, tem a página de aquisição aqui no WhatsApp. Lembrando que está com 60% de desconto. Então aproveite esse super desconto enquanto ele existe. Aproveite para que você venha aprender análise gráfica de forma correta. Então vamos lá. Fiz essa entradinha linda aqui. 3 taxas. Poderia parar agora já nessa sessão aqui pela aula do YouTube que eu faço. Poderia encerrar agora, mas como é uma aula com fundamento justamente para trazer conteúdo para vocês, vamos ver o que o gráfico está nos oferecendo. Vamos ver o que eles têm a nos oferecer. Bom, Euro GBP foi o primeiro ativo que eu trabalhei. Agora GBP JPY, vamos lá. Ó, preço chegando nessa região com muita força, nessa tendência. Posso tentar fazer uma correção direto? Poder até pode, mas não é prudente. Então vamos trabalhar de forma racional. Então GBP JPY não, Euro USD, vamos ver Euro USD. Vamos ver o que tem aqui para baixo. Não tem nada, só lá no passado. Muita coisa lá no passado, então vamos descer, buscar esse fundo aqui, né? Vamos buscar esse fundo com o pessoal aqui. Por quê? Qual é a dinâmica daqui? Ah, Cadu, mas tem aqui, ó, 50%. Realmente, aqui se eu traçar uma FIBO, ó, eu tenho 50% do movimento. Será que ele parou nesse 50% do movimento? Teria o porquê ele parar aqui? Não tem o porquê ele parar aqui. O que tem ali atrás segurando ele? Qual é o movimento aqui, ó, que tem segurando ele nessa região? Eu tracei a FIBO aqui só para você ter uma média da região. Ah, Cadu, tem essa região lá no passado. Eu acho regiões muito lá no passado para segurar aquele movimento. Então, acredito em mais um movimento. Se ele não fizer, eu até entrei com 2 taxas como se fosse uma defesa do movimento. Por isso que eu falei, quando o gráfico está com muita volatilidade, tem que tomar cuidado. Tá lá, ó. Consegui me defender. Agora, tem razão desse gráfico corrigir onde ele corrigiu? Não, né? Eu ainda consegui me defender aqui com 2 taxas, saindo 2 a 1. Esses dias um rapaz perguntou assim para mim, qual é a lucratividade de você se defender se você faz 3 entradas e ganha de 2 a 1 nas 3 entradas? Bom, tá explicado, né? Ganho de 2 a 1. Então, vale a pena. É que a somatória de 2 menos 1 vai dar o valor de $46 aqui no caso, mas é melhor perder $63 ou eu ganhar $46? Né? É uma questão lógica. A pergunta que
o ser humano faz. Tudo bem, é uma dúvida, mas... você fez 3 entradas para ganhar 2 taxas em cima de uma e dar esse resultado? É vantajoso? Para quem sabe fazer, é óbvio que é vantajoso. Porque é um 2 a 1, é justamente uma gestão de capital de 2 a 1, é uma procura de 2 vitórias por uma derrota, e o resultado é justamente esse. É melhor eu ganhar 46 do que perder 63. Vocês viram como o gráfico está agitado, né? Não tem motivo nenhum dele corrigir nessa região. Mas e se a gente trabalhar esse canal desse padrão de candle? Tudo bem, aqui pode ter sido uma armadilha, tem coisa aqui no passado, mas não tem nada tão que mostre um movimento ali de quebra ali da região. Então, vamos ser prudentes aí, segunda-feira começando com o mar bem agitado, ó. Fiz aqui uma entrada com 3 taxas, positivo, mais uma entrada aqui, que eu fiz 3 taxas também, mas deu 2 a 1, um resultado positivo, né? Dá como se fosse uma vitória, então praticamente 4 a 0. Vamos para um outro trade, vamos ver o que o gráfico pode nos oferecer. O SDJPY. O SDJPY, aqui ele já mostrou um padrão, só que eu cheguei tarde, né? Aqui sim ele me mostra um padrão, que ele poderia fazer o movimento, só que eu já cheguei tarde na região. O gráfico fazendo um movimento clássico, ó, tá? Padrão clássico, aqui ele deixou um padrão clássico de correção nessa região, só que eu já cheguei tarde na região. Como assim, Cadu, chegou tarde na região? Eu cheguei atrasado. Se eu tivesse chegado no fechamento desse candle aqui, eu até poderia tentar trabalhar essa correção, mas eu cheguei tarde no movimento. Então é impossível trabalhar um movimento como esse. Agora, quando a gente vê um movimento como esse, o que eu vejo? Eu vejo o trabalho de queda. Então eu posso continuar trabalhando queda? Posso continuar trabalhando queda, desde o movimento que este candle aqui demonstre esse desejo de continuidade de queda. Ainda está muito próximo a essa região, ele é um movimento que ele está muito próximo a essa região, então ele pode ainda vir a corrigir para depois fazer um movimento de queda. Então é um movimento que a gente tem que aguardar um pouco ainda para ver o que vai fazer com ele. Por quê? Tem que ter um padrão de vela na entrada juntamente com esse gatilho. Para você operar um suporte e resistência, para você operar um ativo que demonstra uma possibilidade de correção na região, ele tem que te mostrar motivos. Quais são esses motivos? Ele tem que ter um contexto gráfico mostrando para você que ele está numa região de correção. Dentro dessa movimentação de correção, ele tem que mostrar para você que ele tem um interesse de continuar fazendo um movimento de queda. Aqui, por exemplo, ele não mostra um interesse de queda na região. Ele não mostra que ele tem um interesse de fazer um movimento. Ele me mostra mais que ele tem um interesse de romper essa linha de referência aqui, ó. Então, todas as vezes que ele rompe essa linha de referência, eu posso procurar entender até onde ele pode buscar o movimento. Vou trazer uma FIBA aqui só para vocês entenderem um pouco a minha linha de raciocínio. Então, a partir do momento que ele rompe naquela região, eu já entendo onde ele pode buscar. Se ele pode buscar 50% do movimento, 61,8% do movimento. Isso eu estou olhando tecnicamente, tá? Apenas com os olhos, findando o movimento gráfico. Como o movimento gráfico não está trabalhando hoje de forma clara, não está fazendo assim tendências próprias de movimento, eu posso cair em erro naquela região, naquela entrada, entrar um pouquinho antes da hora ou um pouquinho depois. Isso tudo pode acontecer. Mas o que você tem que entender é o seguinte: o suporte e resistência ele é dinâmico. Então todas as vezes que ele é rompido, que ele trabalha esse movimento de rompimento, você pode fazer o quê? Você pode trabalhar uma correção ou uma continuidade de movimento. Vou trabalhar com mais 2 taxas aqui. Como o gráfico está indo muito buscar região e depois retraindo, então eu vou entrar com as minhas taxas aqui no máximo da região. Que máximo da região? Dessas 50% aqui do movimento, ó, onde eu tracei a FIBO. Por quê? Porque tecnicamente todos os movimentos
todos os movimentos de tendência, existe a possibilidade de correção em 50% do movimento. Isso é em micro, macro regiões, tá? Tá lá, mais uma entradinha perfeita, ó. Ele foi buscar justamente a região de 50%. Agora ele está fazendo um padrão, ó. Agora ele está fazendo um padrão. Eu entrei no fechamento deste candle, que não tinha buscado a máxima. Depois ele foi buscar de novo, eu entrei com mais 2 taxas para garantir. Quase foi computada as 3 taxas, não foi, mas dentro da questão da probabilidade ainda compensa eu entrar, no caso aqui, mais 2 taxas. Melhor eu terminar com 46 do que correr o risco, mas aqui eu não tinha risco nenhum, porque eu já tinha feito os traçamentos, já tinha entendido. Eu sabia que essa região aqui era uma região de correção. A única coisa é que eu entrei antes do fechamento do candle para entender se existia possibilidade ali de trade. Então, terminando mais um trade aqui positivo, ó, depois que eu tracei essa linha de referência, tracei uma FIBA aqui para vocês verem os canais, ó, uma entrada positiva, né, conta como uma, mais uma entrada positiva, e aqui como 3 entradas positivas, né, pois as 3 taxas foram computadas. Olha, o mercado começou segunda-feira bem agitado. Segunda-feira geralmente é muito mais agitado que outros mercados. O Cadu aqui fez um 5-0. Poucas pessoas, quando o mercado está agitado assim, está com muita volatilidade, sai com resultados positivos. Por quê? Porque tem que ter disciplina, tem que ter discernimento, tem que saber trabalhar um suporte e resistência de forma correta. Então entenda o seguinte: opere suporte e resistência de forma correta nas regiões de lucro. Então, o suporte e resistência são as regiões de lucro do gráfico. Se você aprenda como operar suporte e resistência, que são as regiões de lucro do mercado de binárias, você vai ter vida longa neste mercado. O que o Cadu procura sempre trazer aqui? O Cadu sempre procura trazer aqui para você entradas em movimentos onde eu estou trabalhando suporte e resistência, ou eu trabalho a tendência em busca desse suporte e resistência. Então são movimentos clássicos, são movimentos racionais, são movimentos que acontecem todo dia no mercado. Hoje, um mercado como esse, assim, ó, com muito pavio, regiões de indecisão, o suporte e resistência continua trabalhando e funcionando como sempre fez na vida toda do mercado, de qualquer ativo, de qualquer mercado. Porém, quando essas regiões estão assim, com muito pavio, com muita indecisão, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque essa volatilidade pode tirar a gente do mercado. Pela manhã, hoje, era 5 e pouco da manhã, eu estava respondendo um aluno, né, ele estava falando sobre esse movimento do candle. Esse movimento do candle aqui mesmo, eu chamo de pullback no próprio candle. Então, o que o candle muitas vezes faz quando o gráfico está assim, bem volátil? Ele faz um movimento, e aqui quando você espera que aqui é um movimento que ele vá fazer, por exemplo, uma correção, ele começa a fazer um movimento como esse, ele faz até uma correção nele mesmo, que eu chamo de pullback nele mesmo, só que ele retorna com muita força e termina às vezes assim num spinning top, tirando você do trade e te dando loss. Principalmente em regiões como essa, tá? Principalmente em regiões de suporte e resistência. Ó, isso aqui mesmo é um movimento que aconteceu, que eu estou falando para você. Até aqui embaixo, ó, ele foi um candle de baixa, de repente ele retornou com tudo. Muitos, aqui ó, ele foi um candle de alta, de repente ele retornou com tudo. Por que ocasiona isso? Muita injeção financeira no mercado ou falta de liquidez. Mas como nós estamos aqui em janeiro, dia 9 de janeiro, o mercado começando, muitas notícias pelo mundo afora, começa uma injeção no mercado financeiro. Então geralmente segunda-feira, que já é o primeiro dia útil, vamos assim dizer, que começou no domingo, ontem à noite, de injeção de dinheiro no mercado, geralmente segunda-feira e sexta-feira costuma ser os dias mais chacoalhados assim dos gráficos, principalmente logo no início da abertura das bolsas de cada ativo. Então tome cuidado, opere o suporte e resistência na região de lucro, opere o suporte e resistência com segurança da forma correta. Aprenda a operar suporte e resistência em região de lucro no gráfico. Por quê?
Porque você tendo essa disciplina, entendendo esse movimento, você vai sair altamente lucrativo. Você vai bater meta todos os dias, como você vê os alunos aqui. A intenção da consistência e saber operar, saber análise gráfica, é saber o que o gráfico está fazendo para bater meta todos os dias. Aí o loss pode acontecer? Pode acontecer, mas não é opção, tá? Não é opção. Cadu, você bate meta todo dia? Todo dia eu bato meta. Tem loss? Tem loss. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o meu histórico aqui. Tem loss? Tem um loss, ó. Ontem teve um loss, né? Eu até subi, acho que um vídeo para vocês ontem, ó. Teve um loss. Tem o loss? Tem o loss. Existe o loss. Mas não stop loss. De eu perder meu dia. Não. Isso é raro. Isso é raro. Depois que você tem uma caminhada de anos de estudo, vendo o gráfico todo dia, isso se torna simples, gente. É como qualquer outra profissão. É como andar de bicicleta. No começo você toma uns tombos, se machuca, o processo é doloroso. Você viu, por exemplo, alguém ser curado num processo que não seja doloroso? Todo processo é doloroso. Por exemplo, se você cair, se machucar aí, cair de bicicleta no asfalto, ralar todo o seu joelho, o que você tem que fazer? Na minha época tinha que passar aqueles mertiolate, né, ardido, doía até a alma. Para quê? Para que você seja sarado, para que você seja curado. Então o processo para você ficar bom, ele é dolorido. O processo para você ficar bom nem sempre é prazeroso. Então, às vezes você está começando no mercado agora, no começo você vai sentir o quê? Um processo dolorido. Para alguns vai doer. Muitos vão falar assim, não, eu quero desistir, não serve para mim, e tarará, sabe? Aquelas murmurações, aquele mimimi, aquela coisa de criança que parece que não sabe o que é da vida. Então, nesse meio do caminho, você vai se deparar com várias situações, ó, que vai fazer com que esse processo seja doloroso. Agora, quem é o vitorioso dessa situação? Você, que tem capacidade de desenvolvimento pessoal, tem maturidade suficiente para se tornar um profissional, sabe o que quer da sua vida, você é capaz de passar todo o processo, toda a dor de crescimento isso chama, e você pode atingir esse obstáculo. Algumas pessoas, gente, não têm esse processo de dor. Por quê? Porque, de certa forma, essa pessoa mentalmente ela é preparada para isso. Mas isso vem de acordo com criação, vem de berço, vem como você foi tratado como criança, como seus pais se comportaram com você. E isso é uma outra história, isso é um trabalho mais para psicologia, de trabalho sistêmico, para quem entende isso. Se a Helena estiver aí no chat, ela sabe o que eu estou dizendo. Então, algumas pessoas não passam por esse processo de dor, porque elas não sentem esse processo de dor. Elas já foram preparadas para viver isso e saber lidar com isso. E outras pessoas não. Então é isso que vai diferir uma pessoa que tem resultados em uma profissão como essa altamente lucrativa, mas que ao mesmo tempo existe uma certa dificuldade para se iniciar. Por quê? Porque o processo é doloroso e tem muita gente que não paga o preço por isso. Não quer pagar o preço de estudar, de ter tempo de tela na frente do computador, de treinar exaustivamente, de estudar, repassar material, repassar estudos, treinar, até se tornar uma pessoa madura e tecnicamente perfeita no que faz. Tá bom? Esse é o meu recado de segunda-feira. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa de trades. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar se inscrever no canal. Olha, lembre sempre, opere nas regiões de suporte e resistência. Aprenda a operar suporte e resistência nas regiões de lucro do mercado, em opções binárias, que você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Quer aprender todo esse contexto gráfico? Quer aprender a fazer a leitura de gráfico correta? Quer aprender a operar as tendências, como operar suporte e resistência, como operar regiões, como aplicar um padrão de vela, como aplicar um gatilho de entrada, como ler o volume? Quer aprender toda essa dinâmica da análise gráfica? O treinamento está aí com um preço justo, um preço que eu costumo dizer de pão com manteiga. Vamos fazer desse ano aí o melhor ano da sua vida, tá bom? Te vejo amanhã então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.